Uma campanha aberta. 8h08 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Para você que nos acompanha pelo streaming no Face, pela rádio, muito bom dia. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Obrigado aí pela companhia. Estamos recebendo hoje o vice-prefeito eleito e confirmado ontem pelo TSE, após o julgamento do processo que indeferia o seu nome, Dr. Frederico Paes. Voltamos com você, Arnaldo, nesse bloco e sobre essa questão da coordenação de transição do governo. Ontem o Rafael Diniz ligou, já entrou em contato com o Vladimir para tratar do assunto, né? Exatamente, a gente abordou isso aí no primeiro bloco, no bloco do noticiário. Agora eu quero desdobrar isso com o Frederico. Assim, falei que quase tudo que a gente falava lá é desdobrar com o Frederico, né? Já falamos sobre a questão da decisão judicial em si. Agora eu queria falar com relação à questão da transição. Frederico, primeiro assim, alguns nomes da equipe já são conhecidos, como a gente colocou aqui. Paulo Irano e Geraldo Venâncio foram os primeiros anunciados junto com você, né, para a área da saúde. Você depois foi anunciado como o coordenador geral da transição, né, e queria saber da formação dessa equipe, como que está, como que vai ser essa primeira reunião, qual a sua expectativa como coordenador da transição nesse curto espaço de tempo que você tem aí para fazer a transição do governo Rafael para o Vladimir. Bom, Arnaldo, só aqui, voltar um pouquinho na questão do TSE, nós tivemos a atuação também em Campos, no primeiro momento, onde a gente saiu com a candidatura daqui deferida, e é importante colocar, né, que nós tivemos uma ajuda aqui de 3 advogados de Campos que atuaram no processo, que saíram de Campos vencedores. O doutor Marcelo Freire, a doutora Priscila Dauari e o doutor Tiago Godoy. Esses 3 advogados me ajudaram bastante no processo, acompanharam até como advogado assistente no processo em Brasília. Então foi uma atuação realmente de uma banca de advogados contratada por mim, né? É importante se diga isso, não foi contratada nem pela chapa, nem pelo Vladimir, foi contratada por mim, a pessoa física, e que nos ajudaram bastante na solução desse imbróglio jurídico que, graças a Deus, ontem nós ganhamos. A questão da transição, o Vladimir, desde o início, procurou o Rafael Diniz, eu liguei para o prefeito Rafael Diniz, solicitamos a ele que fosse feita a transição. Infelizmente, ele optou por esperar a decisão do TSE. Quando eu falo infelizmente, é porque se perdeu muito tempo, né? A gente sabe que, devido à pandemia, o calendário eleitoral foi alterado, então o tempo para a transição também ficou menor. Isso já era uma preocupação nossa anterior. Então, desde o dia pós-eleição, nós procuramos, desde a segunda-feira, pós o dia 29, desde o dia 30, nós procuramos o prefeito e ele optou por não fazer essa transição, esperando, repito, a decisão do TSE. Nós enviamos diversos ofícios ao prefeito atual, foram enviados pelo Vladimir diversos ofícios solicitando que fosse feita essa transição, e a única pasta que ele abriu foi a área de saúde, mais especificamente para tratar de Covid. Mas a gente sabe que é impossível você abordar um assunto, no caso a Covid, na área de saúde, sem que tenha todo um conhecimento, inclusive de orçamento do município, o que tem disponível para gastar, para investir na área de saúde. E a Covid, é o que a gente tem escutado os técnicos, não se pode tratá-la de forma isolada. Nós temos hoje cirurgias eletivas suspensas, nós temos diversas outras exames que a população deixe de fazer ou deixe de ser assistida, por muitas vezes pensando ou preocupado só com a Covid. Então, desde o início nós colocamos, houve realmente a abertura da Secretaria de Saúde, e aqui eu deixo um agradecimento aos técnicos atuais que estão lá atuando na Secretaria de Saúde. Eles realmente se colocaram à disposição nossa, foi feita passou-se realmente várias informações de forma até oficiosa, eu diria, umas oficiais e outras oficiosas, mas os técnicos que estão lá preocupados, né, com esse pouco tempo de transição. Então, repito, volto aqui a agradecer
publicamente aos técnicos hoje que estão na Secretaria de Saúde, onde se dispuseram a passar, por exemplo, estoques de medicamentos, de material hospitalar, de insumos, que teve problema na semana passada. Ferreira Machado ficou desabastecido, né? Eu recebi, inclusive, informações lá de dentro de médicos, me passando aqui mensagem por WhatsApp, me passando filmagem, de forma que a gente ficou muito preocupado, porque a gente estava com a questão do abastecimento, não só do Ferreira, mas com toda a rede pública. Também recebemos relatos de dentro do HGG que a situação lá continua muito crítica, continua com um problema seríssimo de chuva dentro do hospital. É um negócio inadmissível, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, fiz uma visita ao HGG e vi que chove dentro do centro cirúrgico. Isso é uma coisa que não tem cabimento, né? Uma cidade que recebe, que gasta aí 900 milhões por ano na saúde. É inadmissível, repito, que você tenha um dos principais hospitais de Campos, que é o nosso HGG, um hospital de referência, não só para Guarulhos, mas para todo o município, e chova dentro do hospital, né? Nós tivemos lá, nessa visita que eu fiz, eu vi áreas, por exemplo, a área de expurgo, tem que ser uma área totalmente limpa e toda embolorada, as pessoas, os pacientes no corredor do hospital. Nós tivemos também dentro do Ferreira Machado e ficamos apavorados com a situação dos pacientes, né? É inadmissível que as pessoas, repito, onde é uma cidade que se gasta 900 milhões com a saúde, sofram e morram dentro de um hospital que é referência, que é o nosso Ferreira Machado. E gostaria de destacar que não é culpa dos profissionais da saúde. Eu como gestor hospitalar, eu tenho capacidade de falar isso aqui. Não é culpa dos profissionais. Por muitas vezes, o paciente, claro, reclama com o médico, reclama com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com os profissionais da saúde, mas se o profissional não tem condição de trabalho, Arnaldo e Cláudio, você não pode cobrar desses profissionais, né? Como é que a gente vai, por muitas vezes, profissionais na semana passada estavam sem luva para trabalhar, né? Chegou um relato para mim de um médico que atua dentro do Ferreira Machado, que no sábado retrasado faltou anestesia geral dentro do hospital. Então isso é inadmissível, repito. Nós hoje temos na nossa equipe de transição, além do Dr. Paulo Irano e do Dr. Geraldo, que são médicos, já foram secretários de saúde, são pessoas preparadas para nos ajudar. Nós trouxemos e convidando o Dr. Charbel Cury, que eu acho que todos conhecem, uma pessoa capacitada, um médico, um profissional exemplar na sua área de atuação, está estudando muito essa questão do combate ao coronavírus, não só na questão da assistência hospitalar, mas também que a gente chama na ponta, né? Levar saúde lá na ponta, levar informação, como vocês mesmo colocaram no início do programa. Campos está, eu diria que não é nem uma nova onda, é uma onda que ela diminuiu e voltou a crescer, não houve uma parada dos casos, né? Então hoje a questão do coronavírus, ela está sendo não só cuidada com muita atenção pela equipe de transição, mas o convite e o Dr. Charbel aceitou de fazer a composição da equipe de transição justamente para trazer o conhecimento dele. Repito, é uma pessoa de extrema capacidade técnica e está preparado para atuar junto com o futuro secretário de Saúde, no combate ao coronavírus e no tratamento da doença que eu diria aqui que está arrasando as famílias, né, Cláudio e Arnaldo? É uma doença que traz, eu sempre falo, destrói os lares, né, destrói as famílias, porque não existe regra, não existe a questão, porque fulano tinha comorbidade, o outro não tinha. Infelizmente a gente vê que não tem isso. Pessoas com saúde, pessoas que praticam esporte estão morrendo. É preciso que a população tenha atenção. Eu deixo aqui um alerta para que as pessoas procurem usar máscara, né, manter o distanciamento social. O uso do álcool gel é muito importante, na medida do possível que a pessoa possa utilizar, para
poder a gente tentar segurar essa nova onda que está vindo aí de coronavírus e que, repito, está arrasando com as famílias, trazendo morte, trazendo tristeza para dentro do nosso lar, e a gente tem, como homem público, como cidadão, cada um fazer a sua parte para poder a situação não se agravar mais do que já está. Como vocês falaram no início do programa, ontem morreram 4 pessoas, não é isso? É uma coisa lamentável e que Campos não pode deixar isso acontecer. Preciso que as autoridades criem, e nós vamos já essa semana atuando junto com a atual Secretaria de Saúde, com a nossa equipe de transição, ver o que pode ser feito, não esperar dia 1º, né? A saúde, a doença não espera por ninguém. Nós temos que ter agilidade para poder atuar, e a equipe nossa é capacitada, a equipe técnica, repito, para atuar no combate ao coronavírus. Nessa questão da transição, você citou aí alguns nomes da saúde. Agora, quem mais vai integrar essa equipe? Já está definido quem vai trabalhar a transição? Tem a questão administrativa também, que é uma questão preocupante, né, Frederico? Essa questão de folhas de RPA. Inclusive ontem, na entrevista do Vladimir Inter, ele repetiu que já havia dito aqui, desde que então candidato, que quem trabalhou de RPA, quem realmente trabalhou, que não precisa se preocupar, mas que não iria pagar quem não trabalhou. Como que fica a composição dessa equipe nessa situação, sobretudo administrativa, nessa questão vinculada ao pagamento de folhas, vinculada ao pagamento das folhas da prefeitura, seja ela de pessoal fixo, de RPA e também do DAS? Nós tivemos uma aquisição muito importante, que é o professor Wagner Teixeira, também uma pessoa capacitada, nosso secretário de pessoas, de administração, é uma pessoa que tem conhecimento na sua área de atuação, e ele tem, junto conosco, o Vladimir, atuado bastante firme na composição do novo secretariado e de toda a sua formação de grupo, né? A determinação do Vladimir é que haja uma redução de, pelo menos, ele tem colocado de 30% a 50% dos cargos comissionados e formação do grupo da secretaria, sem perder qualidade, né? O que a gente está buscando, como sempre foi dito também, Campos hoje tem uma despesa enorme de pessoal, né? Nós vamos ter acesso a esses números, não tivemos ainda, mas a informação que se tem é que a despesa hoje para o pessoal chega a 1 bilhão e 100 milhões de reais, é muito dinheiro. Então o Vladimir determinou que haja um corte, eu acho que isso não foi anunciado ainda, talvez esteja anunciando aqui em primeira mão, não sei se ele já falou, mas que haja um corte, já falou em público, né? Que haja um corte de 30% a 50% nos cargos comissionados e na formação do secretariado, para que realmente a gente comece a economizar, eu diria a palavra certa, ou enxugar a máquina administrativa, né? Nós tivemos também o Marcelo Mérida, que é uma pessoa muito capacitada, indicado para secretário de Desenvolvimento Econômico, e o Marcelo já está buscando parceiros, já está buscando pessoas para investir na nossa cidade. Nós já temos empresários querendo vir para cá, acreditando numa nova cidade, numa nova possibilidade da gente estar atuando. Inclusive, eu falei isso com o Cláudio Nogueira ontem, não só na questão do Porto do Açu, mas também na própria cidade. Campos é uma cidade de 500 mil habitantes, né, que tem oportunidades de negócios. Nós vemos isso acontecer de forma muito forte agora nos últimos meses, pessoas, empresários querendo vir para atuar na agricultura, na pecuária, na inovação tecnológica, e também não esquecer, lógico, do Porto do Açu, que é uma oportunidade que a gente tem para a nossa cidade. Arnaldo, a questão da folha, nós não tivemos acesso ainda à parte financeira do município. Ontem eu falei com o prefeito Rafael Diniz também, tivemos a oportunidade de conversar um pouco por telefone, e ele disse que realmente a partir de hoje estaria colocando todas as secretarias para que haja transição, até para poder nós atuarmos mais fortemente na área financeira, né, do município, de arrecadação, do que se tem para gastar, o que se não tem, das despesas correntes, para a partir de janeiro a gente manter o salário em dia. O que o Vladimir sempre colocou na campanha e o que nós vamos fazer é manter nossas obrigações em dia.
É claro que existe um passivo importantíssimo com a RPA, com fornecedores, com os hospitais contratualizados. Os hospitais filantrópicos estão sem receber, no caso, por exemplo, dos plantadores, há mais de 15 meses sem ser de forma espontânea. Nós tivemos que entrar na justiça, hoje existe 8 meses atrasado, a diferença de 8 para 15 nós recebemos na justiça. Santa Casa na mesma situação, Álvaro Alvim e Beneficência Portuguesa, onde inclusive funciona o CCC, que é o Centro de Combate ao Coronavírus, e aquele hospital, não que ele precise ser mais bem tratado que os outros, mas é importante destacar que lá funciona o nosso Centro de Combate ao Coronavírus. Então, a Beneficência também está com problema de recebimento, né, com a prefeitura, e a gente tem que dar importância e valorizar esses hospitais, e a gente precisa manter, repito, de agora para frente, de janeiro para frente, os pagamentos em dia e renegociar as dívidas anteriores. Não tem milagre, não tem varinha mágica, não tem santo milagreiro. O que tem é uma disposição muito grande de trabalho, uma disposição muito grande de acertar, e o que o Vladimir determinou é que se mantenha o pagamento em dia de agora para frente e, repito, renegociar as dívidas com os fornecedores, com a RPA, montar um calendário. E aí, essa questão do calendário é muito importante a gente destacar. O que nós não tivemos com o atual governo, no caso, quando eu falo nós, que eu fui presidente dos sindicatos de hospitais, foi uma linha de conversa onde se criasse um calendário mínimo para poder aquele credor também negociar com seus credores, né? Se você tem um calendário de pagamento, vou te pagar em 10 vezes, vou te pagar em 2 vezes, vou te pagar em 50 vezes, você tem condição de chegar para os seus credores também e negociar. Infelizmente, nós não tivemos isso com o atual governo, onde não conseguimos criar, repito, um calendário de pagamento, e que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro é sentar com todas as equipes, com todos os credores da prefeitura, para fazer um calendário de pagamento e seguir dali com pagamento em dia, não só dos funcionários, mas dos aposentados, RPAs. As pessoas que trabalham e precisam receber. E é dessa forma que nós vamos fazer. Ô Frederico, desculpa aqui, meu áudio falhou. Meu áudio não, o microfone novamente com problema aqui entre a cadeira e o computador. Mas a gente, seguindo nessa questão da transição, antes da gente fechar esse bloco, como eu falei aqui no início do programa, existe a expectativa de uma reunião hoje entre o Rafael e o Vladimir, até mesmo para tratar sobre essas questões da transição, que, como você já colocou aqui diversas vezes, tem pouquíssimo tempo, e com razão, tem pouquíssimo tempo para ser feito. Você participa dessa reunião hoje? Como que está o cronograma da transição em si para a partir de hoje, já sexta-feira, dia 11? Essa reunião está para ser agendada, não foi ainda, deve ser hoje ou amanhã. Repito, como eu disse há pouco, eu conversei com o prefeito Rafael Diniz, ele se colocou à disposição. Nós vamos estar juntos nessa reunião, traçando metas, traçando diretrizes para a transição, numa questão de ser, além de rápida, ser eficiente. Nós precisamos colocar nossos técnicos, com os atuais técnicos da prefeitura. A informação que o prefeito Rafael Diniz passou para mim, que ele já estaria com toda a documentação pronta para ser entregue, e já havia sido preparado esses documentos, esse acesso, né, esse livre acesso que a gente precisa ter. Então eu espero que isso esteja acontecendo de hoje para amanhã, para que a transição se efetive o mais rápido possível. Aí, na entrevista já prefeito eleito na quarta-feira passada, foi na quarta-feira, a entrevista do Vladimir Garotinho, ele colocou aqui, vou ler aqui, ele falou que no fluxograma da prefeitura, algumas pastas vão ficar subordinadas a você como vice-prefeito. Nisso ele citou pastas importantes como a agricultura, ele citou também a saúde, pegando, claro, sua experiência no agronegócio, na saúde, na gestão do Hospital dos Plantadores de Cana, e, obviamente, desenvolvimento econômico, porque engloba ali aquela questão do agronegócio que eu já falei. Aí aqui aspas do Vladimir. Quando convidei o Frederico para fazer parte desse projeto, foi para ele ajudar com toda a capacidade que tem. Ele não será, em hipótese alguma, figurativo.
Talvez ele não assuma uma pasta em específico, mas terá sob a coordenação dele algumas pastas importantes para que ele possa estar ajudando de fato na gestão do município. Essa mesmo é a intenção, Frederico, que você fique numa coordenação, assim, digamos, dessas 3 pastas que ele mesmo citou aqui: agricultura, desenvolvimento e saúde. Ou existe ainda a perspectiva de que seja um vice-secretário, que é muito comum dentro de administrações aqui, país afora? Arnaldo, o Vladimir, ele não só me nomeou como responsável pela coordenação da transição, mas também na composição, na que a gente chama de organograma funcional, né? Ele determinou, e o professor Wagner Teixeira está organizando isso, que fique realmente, a palavra embaixo é ruim, mas ali próximo, com o olhar especial do vice-prefeito, a saúde, agricultura e desenvolvimento econômico. Então, são pastas que, além da gente estar ajudando e apoiando, nós vamos estar literalmente participando. Não como secretário. Eu, como vice, eu fico mais solto para atuar nessas 3 pastas. Se eu assumisse uma secretaria, por exemplo, como a de saúde, agricultura, o próprio desenvolvimento econômico, me prenderia muito para atuar nas outras pastas. Então, eu não vou ser secretário, já adianto aqui para vocês, não pretendo, não vou ser, não é essa a vontade nem minha, nem do Vladimir, mas que realmente eu atue de forma efetiva, repito, na saúde, na Secretaria de Saúde, onde eu já falei na campanha e repito, eu vou ter uma sala dentro do Ferreira Machado e uma sala dentro do HGG. Pelo menos uma vez por semana eu vou estar lá conversando com os médicos, conversando com os pacientes, ouvindo a palavra dos pacientes que estão lá, conversando com os profissionais de saúde, e para isso eu sempre trabalhei dessa forma, atuando lá diretamente, que a gente chama no campo, mas não é no campo da agricultura, não. É no campo, é lá dentro do hospital. Vou estar rodando os postos de saúde, vou estar vendo o nosso hospital São José, enfim, todas as UPHs, nós vamos estar... Eu sou uma pessoa, o Arnaldo, o Cláudio também me conhece, eu sou de ir para dentro do problema. Eu não gosto de ficar em gabinete, despachando, sentado e trancado dentro de um gabinete. As coisas não funcionam. A administração privada e pública, apesar das pessoas falarem que são diferentes, claro que são, mas eu entendo que qualquer administração você tem que estar dentro das áreas, você tem que estar participando, escutando os profissionais, e nada melhor do que você ir ao encontro desses profissionais, ir lá nos hospitais, ouvir os pacientes, ouvir as pessoas, e é dessa forma que nós vamos trabalhar, não só na saúde, como na agricultura e desenvolvimento econômico. Aqui, já temos secretário, a gente concluiu esse bloco, já temos o secretário de Agricultura, já temos o de Desenvolvimento Econômico, ainda não conhecemos o de Saúde. Queria saber se você teve participação na indicação desses 2 nomes, o do Marcelo Mérida e do Almi Júnior, e se você terá participação e se já há algum indicativo de quem será o de Saúde. O Vladimir, ele, além de ser uma pessoa na qual eu disse que eu acredito e confio, ele tem atuado de forma muito democrática na formação do governo, né? Ele tem escutado os segmentos. Antes dele escolher um secretário, que é a escolha dele, ele conversa com as pessoas, e eu tenho participado dessa escolha, sim, né? Dando sugestão, opinião, trocando ideia. A gente é muito importante, Arnaldo e Cláudio, ouvintes, que esses nomes, além da capacidade técnica, sejam pessoas que vão trabalhar de acordo com que o nosso plano de governo foi criado, né? E quando o Vladimir falava na campanha, e eu também, que nosso plano foi desenvolvido por mais de 114 pessoas, por mais de 100 dias, isso não era propaganda eleitoral, isso aconteceu, nós estivemos juntos, participando. Então é importante que esses nomes que estão sendo escolhidos participem e entendem do plano de governo que o Vladimir traçou. E o doutor Paulo Irano e o doutor Geraldo tiveram uma participação fundamental na criação do plano de governo, né, na área de saúde. Eles estudaram, participaram, eu estava presente também o tempo todo, fizemos diversas reuniões e mostramos para o prefeito eleito Vladimir que a saúde tem jeito.
não falta dinheiro, tá certo? O recurso investido na saúde é um recurso importante. Nós temos pessoas capacitadas para atuar no segmento da saúde, então nós acreditamos que não a curto prazo, mas com atuações a curto prazo, né? Com participação dessa equipe nossa, nós vamos ter uma saúde já no município a partir de janeiro, com melhor condição de atender a população. O nome do secretário você fica doido para arrancar aí, Arnaldo, mas você vai me apertar até o final do programa, mas quem vai anunciar é o Vladimir, e já está na ponta da língua aqui, mas deixa o nosso prefeito anunciar. Eu não vou ser, pronto, isso eu posso eu não te deixar aí sem resposta, apesar de ter sido sondado, a gente conversou um pouco, mas o prefeito Vladimir entendeu que realmente se eu aceitasse algum secretário ia me prender. Então esse de antemão já te respondo que eu não vou ser. Mas o nome do secretário de saúde, você pode me apertar, mas deixa o prefeito Vladimir anunciar. Deve ser anunciado de hoje para amanhã. Mas é verdade que Rafael Twin pode voltar para a Fundação de Esporte? Ô, Cláudio, essas questões de sair vereador, entrar vereador, as questões políticas vão deixar para o político, vão deixar para o Vladimir responder. Né? Eu vou atuar, claro que a gente está na política, né? O cargo de vice-prefeito é um cargo político, mas eu prefiro ficar na minha área técnica. Inclusive ontem um amigo me passou uma mensagem sobre isso, como que a política e a técnica, né? Hoje inclusive foi uma pergunta de alguém mais cedo, a política e a técnica, eu acredito que ela tem que se misturar sim, quando é para trazer o bem da população. Então a gente vai ter, nós vamos fazer um encontro, né, da política e a técnica para benefício da população de Campos. Muito bem, então, Arnaldo, são 8h35, doutor Frederico Paes, vice-prefeito eleito, conversando ao vivo conosco no programa. Voltamos em instantes, um rápido intervalo, tem várias participações aqui, tem várias mensagens, tem congratulações aqui para o senhor, doutor Frederico, tem pessoal reclamando da saúde também, de equipe do HGG, enfim, depois a gente pode encaminhar isso tudo aí também e comentar sobre esses posts, sobre esses comentários também. Bom, só antes de encerrar esse bloco, lembrar dois nomes aqui que o Vladimir já escolheu também, que é o secretário de Educação, né? É o Marcelo Férez, uma pessoa altamente capacitada, é campista do IFE, estava como secretário nacional de Educação, então está saindo de lá para vir para atuar no nosso município, junto com o Frederico Rangel, o nosso xará, que vai ser o subsecretário. Nós temos o Cláudio Valadares, secretário de Planejamento, junto também, que é uma pessoa muito preparada, o Sérgio Mansur, que vai ser subsecretário, e valorizando os cabeças brancas, como a gente chama, valorizando as pessoas experientes que vão nos ajudar a fazer uma campus melhor. Perfeito, muito obrigado. Bom, rápido intervalo então, voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.